Caio, enquanto está perto, é o que nos diz a palavra do Senhor. Nós vamos, nesta noite, refletir no tema graves perigos da incredulidade. Nós basearemos a mensagem em dois textos. Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58 e Hebreus capítulo 3, versículo 16 ao versículo 19. São dois textos que falam sobre a incredulidade e nós vamos acompanhar a leitura feita pelo nosso irmão Levi, que vai nos ajudar nessa hora. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa das incredulidades deles. Ora, quais os que têm ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam nos seus descansos? Se não contra os que foram desobedientes? Viemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não creram nele por causa da incredulidade, não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Nós vimos dois preciosos textos que mostram os graves perigos que correm os incrédulos quanto à salvação em Cristo e também quanto às bênçãos provindas do Senhor. O texto de Mateus tem paralelo nas narrativas dos evangelistas Marcos, Lucas e João, que também narraram este acontecimento usando a maneira diferente de comunicar. O texto de Mateus, no caso, ele nos traz esta narrativa de uma forma mais precisa. Alguns aspectos que nós podemos ver na narrativa dos evangelistas. E como eu disse, o texto de Mateus, ele nos mostra de maneira mais precisa os acontecimentos relacionados a este fato específico. Por quê? Porque Mateus destaca o início do ministério de Jesus desde o seu batismo, tentação no deserto, a chamada dos discípulos, o início do seu ministério em suas pregações e ensinos. Então Mateus faz essa cronologia porque na visão de Mateus ele focaliza Jesus como o rei, no ministério do reino de Deus. Esta palavra reino está muito patente no evangelho de Mateus. No capítulo 4, logo no capítulo 4, Mateus registra que Jesus, deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 13. Cumprindo, nesse sentido, a profecia do profeta Isaías no capítulo 9 do seu livro, que assim diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, em cumprimento a esta profecia do profeta Isaías, Jesus se desloca para esta parte, a região da Galileia. Nazaré, na verdade, era uma pequena aldeia da Galileia. Ali Jesus viveu e trabalhou como humilde carpinteiro.
durante os seus quase 30 anos, seus primeiros 30 anos, e saiu dali de Nazaré quando foi ao encontro de João Batista para ser batizado, iniciando em seguida o seu ministério. Ele faz de Cafarnaum a sua base, tendo ali o seu nome espalhado como Rabi, como mestre, em toda a Galileia e circunvizinhança, conforme nos narra o evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Mas então Jesus, voltando à sua terra natal, Nazaré, e como sempre ele fazia, vai à sinagoga, onde ele se encontrava, onde ele podia expor a palavra. E ele vai à sinagoga para ensinar. E ali ele impressiona a todos, ele é entregue o livro do profeta Isaías, e então ele abre, o evangelista Lucas registra que Jesus abre o livro do profeta Isaías, e ele encontra o lugar onde ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, para ver o que ele iria dizer. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. Narram os evangelistas que todos se maravilhavam das palavras que saíam da boca de Jesus. Certamente, antes de ler esse texto, já lhe havia explanado mais, já havia demonstrado a sua sabedoria, a sua autoridade no falar, e agora, lendo esse texto, diz que se refere a ele, e todos estavam maravilhados com ele, mas ao mesmo tempo se escandalizavam, porque conheciam quem era Jesus. Eles conheciam Jesus, e ele diz então: de onde lhe vem essa sabedoria? Esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Ao mesmo tempo que admiravam a sabedoria, como é que pode alguém tão simples se criou entre nós? Um humilde carpinteiro agora demonstra toda essa sabedoria. E é neste contexto que Jesus fica atônito diante da incredulidade deles. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Dificilmente nós damos tanto valor a um familiar nosso, pelos talentos que tem, pela capacidade que tem, como nós valorizamos os outros. Nós vemos um cientista, um médico em outra família e nós dizemos o doutor fulano, nós destacamos, mas se esse médico é em nossa família, é mais um membro da família que por acaso é médico, por acaso é professor, por acaso é pastor. Porque, conforme diz Jesus, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. O evangelista Marcos destaca a admiração de Jesus diante da incredulidade dos seus concidadãos. Em Marcos capítulo 6, versículo 6 diz: admirou-se da incredulidade deles. Jesus ficou admirado com o tamanho da incredulidade dos seus concidadãos. E é interessante notar que somente em 2 ocasiões eu pude encontrar nos evangelhos Jesus espantado ou admirado com alguma coisa. Se vocês lembram, o primeiro episódio foi com a fé, a primeira vez em que ele se impressiona foi com a fé do centurião que pediu que Jesus curasse um de seus servos, conforme lemos em Mateus 8, de 5 a 13. E então ele pede a Jesus que dê uma palavra.
Ele não pede que Jesus vá lá curar, diz apenas uma palavra, ordena, e o meu servo será salvo. Jesus faz menção de ir, ele diz, eu tenho soldados às minhas ordens, eu sei o que significa dar ordem e o que significa obedecer. Diz apenas uma palavra, Senhor, e o meu criado, o meu servo será curado, eu tenho certeza disso. Ouvindo isto de Jesus, Mateus 8:10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel Jesus havia encontrado tamanha fé. Não precisa o Senhor se incomodar. Uma palavra sua é suficiente para que o meu servo seja curado. Nessa segunda vez, Jesus se admira com a incredulidade. Da primeira vez se admira com a fé, o tamanho da fé. Agora se admira com a incredulidade, com a dureza do coração do povo de sua cidade natal e dos membros da sua família. Conforme diz o evangelista Marcos, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Tamanha a incredulidade. Mateus conclui sua narrativa dizendo: Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Há uma estreita relação entre a falta de fé, o medo e a incredulidade. O medo produz dúvida, e esta, por sua vez, gera a incredulidade. Sempre que você está em dúvida com alguma coisa, você se torna incrédulo com algo. E o incrédulo a incredulidade se torna uma mensageira da mentira. Porque você mente para você mesmo que Deus não existe, sabendo que Ele existe. Você mente para você mesmo que Deus não é capaz de atender a sua oração, a sua súplica, de salvar a sua vida. Porque você acredita que pode fazer alguma coisa além do que Deus fez, o que não é a realidade. O medo produz a dúvida, e a dúvida gera a incredulidade. A incredulidade impede a aprovação da fé. Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Impede, bloqueia a fé. Referindo-se ao povo de Israel em sua peregrinação no deserto, o escritor aos Hebreus destaca que eles não puderam entrar na terra prometida, não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus estava cuidando deles a cada dia, a cada momento, estava cumprindo a sua palavra, o seu cuidado, mas eles permaneciam incrédulos. O valor da fé está em tornar real as coisas invisíveis. A fé existe onde nós não podemos perceber o que vem depois. Porque se nós vemos, não é fé. Se nós cremos apenas no visível, isso não é fé. Eu estou vendo, não preciso de fé. Mas a fé, ela torna real para a alma aquilo que nós não podemos ver, aquilo que nós não podemos perceber. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a base, é o fundamento das coisas que eu espero. E ela é a prova das coisas que eu não vejo, mas que eu sei que vai acontecer. Por isso que a salvação depende da fé. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu só posso permitir ao Espírito Santo de Deus trabalhar a minha vida, transformar a minha vida, se eu puder ver o invisível, puder crer na palavra do Senhor. E crer que no devido tempo, Jesus voltará para me levar aos céus e então eu terei a vida eterna. Se eu não tiver essa capacidade de perceber, se eu não tornar real para mim, para minha alma, essa confiança, eu não vou crer. E por isso a salvação, ela é somente para quem crer.
A Bíblia diz que quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. A salvação é para quem crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal. O escritor aos Hebreus ainda, no capítulo 11, versículos 24 a 27, ele diz que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. É interessante como Deus nos fala, como Deus trabalha a nossa vida. Claro que Moisés não sabia que ele seria o libertador do povo do Egito. Claro que Moisés não sabia que 40 anos depois Deus iria tirá-lo do deserto e trazê-lo de volta ao Egito para levar o povo rumo à terra da promessa. Mas havia algo especial em Moisés, que era a sua fé inconfundível em Deus e a sua percepção de que Deus tinha algo, tinha um plano especial para fazer através dele, mesmo sem saber o quê. E nós já vimos aqui que durante toda a história dos patriarcas, dos profetas, eles viveram a fé no invisível. E eles morreram felizes com o cumprimento da promessa, não que se cumpriram nele, mas na sua fé, na sua percepção. Essas promessas se cumpriram porque eles criam, sabiam em quem tinham crido. E Moisés agora sai, não está amedrontado com o rei, não está com medo de nada das suas ameaças, porque ele tinha em vista algo que o Senhor estava colocando no seu coração. Ele não sabia o que era, mas sabia dentro dele mesmo, no seu sentimento, Deus tem algo, tem um propósito nisso e Deus vai conduzir a minha vida. E mesmo depois de 40 anos no deserto, cuidando de rebanhos, ele não perdia de vista o dia em que Deus cumpriria a promessa nele. Certamente, quando Deus lhe procura, ele pensa que não, mas ele já está preparado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus o preparou mediante a sua fé, a sua confiança. É interessante observar que Moisés não se deixa abater, porque ele coloca a sua fé no invisível. Queridos, os nazarenos estavam acostumados a ver em Jesus o filho do carpinteiro. Eles estavam acostumados a ver no dia a dia o filho do carpinteiro. Eles não tinham nenhuma visão do que seria Jesus. Para eles, Jesus era tão somente o irmão de Tiago, Judas, suas irmãs estavam ali, seus pais, nada mais do que isso. Era um carpinteiro humilde, com uma família humilde em Nazaré, uma pequena aldeia ali próxima a Jerusalém, próxima a Galiléia, e nada mais do que isso. Eles não estavam preparados para ver o Jesus Cristo, o Salvador, o Messias prometido. Eles não tinham capacidade de ir além das suas limitações. Na verdade, é a falta de visão da realidade invisível que nos leva a descrer do poder da palavra e das promessas de Deus. É a nossa falta de compreensão da realidade invisível, é a nossa falta de visão do que virá, que nos leva à incredulidade. Isso porque a incredulidade leva o homem também a zombar de Deus. Quando a pessoa não acredita em Deus, não acredita no poder de Deus, não é difícil que ela zombe de Deus de alguma maneira. Observe o contraste entre a admiração diante da sabedoria de Jesus e a incredulidade diante do seu conceito de quem era Jesus. Ao mesmo tempo que eles se admiram do poder de Jesus, da autoridade, da sabedoria, eles se lembram que Jesus era um humilde carpinteiro. Em Mateus capítulo 3, versículo 54, nós lemos que eles se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Para em seguida questionarem: mas não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não vive entre nós suas irmãs? De onde lhe vem tudo isto? Ah, esse cara está maluco, ele está sonhando. E se escandalizavam dele, diz o texto. Os habitantes de Nazaré tinham um conceito firmado
sobre Jesus. Ele era o filho do carpinteiro. E esse preconceito não lhes permitiam ver Jesus como cumprimento da profecia bíblica, conforme nós lemos em Lucas 4:21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus afirma, hoje se cumpriu, mas eles eram incapazes de compreender. Não podiam crer que aquele humilde carpinteiro agora se apresentasse como ungido de Deus. Hoje também não é diferente. Os homens têm seus conceitos ou preconceitos firmados sobre Jesus. Para muitos, Jesus é um ser iluminado. Para outros, é o maior sábio que o mundo conheceu. Para outros, é um revolucionário, o maior influenciador da história, o homem que causou o maior impacto na história. Eles são conhecedores de toda essa sabedoria, de toda essa capacidade de Jesus, entretanto zombam da salvação que ele amorosamente oferece. Zombam dos crentes por proclamarem a sua fé em Jesus. Zombam de tudo que é sagrado e se refere a Deus e a Jesus. Perseguem os que honram a Deus e professam a sua fé em Jesus. Ridicularizam, perseguem, buscam nos calar, como eu tenho falado aqui tantas vezes. A incredulidade bloqueia a visão do futuro e provoca a morte no presente. Bloqueia a visão do futuro e provoca a morte no presente. O escritor aos Hebreus faz referência aos israelitas que pereceram no deserto devido à sua incredulidade. Diz o texto: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E ele conclui: nós vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Tiveram todo o cuidado de Deus em toda a trajetória no deserto. Todavia não conseguiam esquecer o passado, o que destruía o seu presente e impedia a sua visão do futuro. O fato de não conseguirem se desgrudar do passado, sempre lembrando o Egito como a sua casa, como onde comiam e tal, esquecendo o sofrimento. Esta visão do passado destruía o seu presente e, consequentemente, impedia que eles pudessem projetar o futuro, pudessem olhar o futuro. De todos os que saíram do Egito, apenas José e Calebe adentraram a terra prometida. Eles confiaram em Deus, a despeito de todas as adversidades. Lembremos que aqueles 10 espias, dentre eles Josué e Calebe, foram espiar a terra, foram ver o que estava acontecendo para que pudessem conquistar a terra. E todos eles trouxeram o mesmo relatório. A terra era boa, manava leite e mel. A terra era uma terra de gigantes, de pessoas de altura sobrenatural. Era uma terra próspera, uma terra boa. Mas Josué e Calebe diz: nós podemos conquistar a terra. Apesar de toda a dificuldade, nós temos conosco Deus que tem todo o poder e autoridade e vai nos dar nas mãos. Nós vamos conquistar.
Mas diz o texto de Números que 8 deles se voltaram contra Josué e Calebe, inflamaram o povo, dizendo: nós não temos condições de prevalecer, porque é uma terra de gigante, são enormes, nós éramos como gafanhotos diante deles, de tão tremendos que eram, não podemos ultrapassar. Por causa desta incredulidade, eles e todos aqueles que saíram do Egito, que não creram no poder de Deus, pereceram no deserto. 40 anos no deserto foi exatamente o tempo para que todos aqueles que saíram do Egito perecessem e só os seus descendentes, à exceção de Josué e Calebe, adentraram a terra da promessa. E diz o texto de Hebreus que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles, de maneira nenhuma. Pela sua constante rebeldia, eles pereceram. E todos nós já vimos. Agora, queridos, concluindo, eu pergunto a você: como você tem lidado com esse terrível dilema do medo e da incredulidade? Nós vimos que o medo leva à incredulidade. Você sabia que a maioria das pessoas que recusam entregar a sua vida a Jesus não fazem porque tem medo? Tem medo de que não seja verdade, tem medo de se enganarem, tem medo de se iludirem. E por causa desse medo se tornam incrédulos. E por causa da incredulidade perdem a bênção da salvação eterna. Que efeitos tem causado a incredulidade na sua vida? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que a incredulidade vai causar na sua vida a condenação eterna, o afastamento eterno de Jesus. Não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus que assim o diz. Nós somos salvos pela graça de Jesus, pela dádiva preciosa de Deus, pela fé que nós desfrutamos nele. E nós somos salvos pela fé, pela confiança inabalável que nós lançamos em Jesus. Senhor, eu não vejo, eu não sei, mas eu creio na tua palavra. Eu creio na tua morte vicária na cruz em meu lugar. Eu creio no que o Senhor fez por mim. Eu creio, eu não sou incrédulo. Então aqueles que creem são selados com o Espírito Santo da promessa, como penhor da nossa herança, da nossa salvação, e são guardados para a vida eterna com Cristo nos céus. Enquanto aqueles que se mantêm incrédulos, que alimentam a incredulidade, destroem a sua vida aqui e no futuro. Porque sem Cristo não há salvação, só há destruição. Se os habitantes de Nazaré tivessem crido em Jesus, teriam a oportunidade de ver os grandes sinais e maravilhas operados por ele. Entretanto, diz o texto, Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade cega o homem, impedindo-o de ser sensível à verdade. Tira dele a capacidade de crer. A incredulidade produz efeitos perigosos e desastrosos na vida da pessoa, incapacitando-a de ver a realidade do poder de Deus. E como consequência, obstrui os canais de recebimento da graça divina. A incredulidade impede de recebermos as bênçãos do Senhor, porque como não cremos, nós não damos lugar ao Espírito Santo de Deus agir em nossa vida. Não damos lugar à graça do Senhor operar em nós, porque se eu não creio, nada acontecerá em mim. À semelhança dos nazarenos, muitos têm perdido a oportunidade de ver o principal milagre operado por Jesus em sua vida, que é a salvação eterna. A fé verdadeira ou salvadora vem de Deus. E é o Espírito Santo que produz em nós.
e faz aumentar essa fé em nossos corações através da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você precisa ouvir. Você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Leia com mais atenção a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Veja o projeto de Deus para a sua vida. Ouça a pregação da palavra do Senhor, seja obediente. Construa a sua vida, paute a sua vida numa caminhada de fé, numa caminhada de confiança, não uma fé vã, uma fé em qualquer Deus, mas uma fé no verdadeiro Deus. Nós cantamos há pouco o hino que diz: não há outro Deus igual a ti, e não existe. Não adianta você crer em qualquer outra forma de divindade, porque Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode buscar muitos atalhos, mas jamais você alcançará a vida eterna a não ser por Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a porta que se abre para que nós possamos entrar e encontrar nele a morada eterna. Com humildade e reverência, ouça a palavra do Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe o seu coração, trabalhe a sua alma. Como disse Jesus a Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Atente para a advertência bíblica em Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, irmãos. Cuidado, meu querido ouvinte, meu querido amigo. Há muita gente escandalizando-se de Deus. Há muita gente zombando do Evangelho. Há muita gente zombando dos cristãos. Há muita gente ridicularizando o nome de Jesus. Não seja um deles. Pelo contrário, creia. Liberte-se da incredulidade. Confie a Jesus o futuro eterno da sua alma. Pense nisso. Não seja incrédulo. Seja um crente. Crente não no sentido religioso, mas aquele que crê em Jesus e que pela fé, pela visão do invisível, daquilo que você não pode ver com os olhos físicos, mas você pode ver com os olhos da confiança em Deus, e o Espírito Santo de Deus vai revelar no seu coração a verdadeira alegria, o gozo da vida eterna nos céus. A minha oração é que Deus complete no seu coração aquilo que não me foi possível falar, aquilo que eu não consegui traduzir, consegui passar para você, apesar de todo o desejo no meu coração de poder transmitir, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E se você ainda não tem um encontro pessoal com Jesus, não deixe para amanhã. Faça a sua decisão hoje. Se você está negligente, displicente na sua vida cristã, está desacreditando do poder de Deus, lance a sua esperança sobre Jesus. Nós vamos cantar agora, que segurança